Olá pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, faltou, quando a gente falou de continuidade, a gente falar de um resultado bastante importante e prático, né, de utilidade prática, que no estudo de funções contínuas, que é o chamado teorema do valor intermediário. Eu lembro que a gente já viu os diversos limites possíveis, né, que a gente definiu, já vimos vários exemplos, né, limite para um valor fixo, limite no infinito, limites infinitos, né. Então peço que vocês pratiquem ao máximo nos exercícios lá para melhor compreensão de cada um desses tópicos, né? Vimos as funções contínuas também, né, que são funções nas quais a gente tem o cálculo do limite facilitado. E uma propriedade importante das funções contínuas que passou aí batido, que vamos ver aqui agora, é esse teorema do valor intermediário, que está lá na página 115 do livro. Na página 115 do livro, aqui é o teorema numerado 10 aqui, é o teorema do valor intermediário. Ele é um teorema bem simples de ser compreendido, né? Quer dizer, suponha que você tem uma função contínua definida no intervalo de valores que vai de A até B. Como ela é contínua, né, o significado geométrico de uma função contínua seria que o gráfico dela pode ser traçado sem que você tire a caneta do papel, né? Isso significa ela ser contínua, o gráfico dela não tem salto, né? Então, como ela está definida para os valores de A até B, né, significa o quê? Então, pega aqui, suponha que esse gráfico genérico aqui, uma função definida do intervalo que vai desde A até Bzinho. Então, aqui nessa minha ilustração, a imagem do A está dando menor que a imagem do B, né? Se eu der um nível entre esses dois valores, f de A e f de B, como quando eu for traçar o gráfico eu vou ter que chegar desde aqui até lá, uma hora o gráfico vai ter que passar por esse nível que você fixou, que eu chamei de A grande. Ou seja, esse valor que você fixou tem que ser imagem de alguém que está aqui entre A e B. Esse é essencialmente o enunciado do teorema. Então, se a função for contínua no intervalo que vai de A até B, se eu der um valor A entre as imagens dos extremos, esse A tem que ser imagem de alguém no intervalo AB, né? Então, dado um A entre f de Azinho e f de Bzinho, tem que ter algum C aqui no intervalo entre A e B, cuja imagem desse C é aquele nível A que você fixou lá no início. Então, aqui eu tenho duas ilustrações aqui, duas funções cujo gráfico é contínuo, né? Uma função definida do intervalo que vai de Azinho até Bzinho. Pega um número A grande que esteja entre as imagens dos extremos, né? Aqui o f de Azinho é menor que o f de Bzinho, aqui o contrário. Pega um nível entre os dois, né? F de Azinho e f de Bzinho está aqui, peguei um nível aqui. Como o gráfico vai ter que vir deste ponto até aquele, uma hora ele tem que passar aqui nesse ponto, né? Então todo valor que eu der entre os dois tem que ser imagem de alguém ali. Esse é essencialmente o conteúdo do teorema do valor intermediário. E ele tem aplicações bastante interessantes, tá? Para início de conversa, você pode localizar raízes de funções, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui esse polinômio. Esse polinômio aqui, 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Então, eu afirmo para você que ele tem que ter alguma raiz no intervalo de valores entre 1 e 2. Quer dizer, tem algum número entre 1 e 2 que quando você substitui aqui, esse polinômio dá zero. Então, tem alguma raiz entre 1 e 2. Como é que eu faço isso? Bom, chamo isso aqui de um f de x. Isso aí vai ser uma função polinomial. Nós vimos que uma função polinomial é contínua em todos os números reais, né? Qualquer x que você puser aqui, a função vai ser contínua. É um exemplo básico de função contínua. Se ela é contínua em qualquer número real, em particular ela é contínua no intervalo que vai desde 1 até 2. Né? Quando você avalia a função no extremo da esquerda, no extremo 1, substitui 1 aqui, vai dar f de 1 igual a menos 1, que é um número negativo. Quando você avalia a função no extremo da direita, no 2, calcula aqui substituindo x por 2, a função vai dar 12, que é um número positivo. Então f do extremo da esquerda deu menos 1 negativo, f do extremo da direita deu 12, um número positivo. Então 0 está entre esses dois valores. 0 é um valor intermediário entre as imagens dos extremos do intervalo. Então tem que ter algum valor entre 1 e 2 que faz a função dar zero, pelo teorema do valor intermediário, uma vez que essa função é contínua.
Então, o teorema do valor intermediário te garante a existência de algum valor entre 1 e 2 que faz a função se anular, ou seja, esse valor seria o zero do polinômio. Okay? Então, essa é uma das principais aplicações do teorema do valor intermediário. Se você tem uma função contínua, você sabe que ela deu um valor negativo em um ponto e um valor positivo em outro, então entre aqueles dois valores tem que ter um valor onde ela passe pelo zero. E achar raízes de funções são problemas em geral das ciências, né? Você quer descobrir raízes de equações, né? Então, obter raízes de equações é um problema bastante recorrente nas diversas ciências, né? Na física, na matemática, na economia, etc. Né? Você buscar soluções de funções, raízes de funções, é um problema bem recorrente. E dependendo da complexidade da função, não é tão simples você localizar essa raiz exata. Né? Esse teorema acaba te dando um método computacional para localizar aproximações das raízes. Às vezes você pode não conseguir uma raiz exata, mas você pode aproximar a raiz usando esse método repetidamente. Né? É o que eu estou comentando aqui. Ó. Esse teorema, se você aplicar ele repetidamente, você pode achar uma boa aproximação para a raiz real desse polinômio. Então o que a gente acabou de fazer? Você fez aqui entre 1 e 2, f no 1 deu, quanto que tinha dado aqui? Ó, menos 1. Né? Então aqui, no 1, a função está dando menos 1. Aqui a função está dando, f de 2 deu 12. Então aqui deu menos 1, aqui deu 12. Então aqui deu positivo, aqui deu negativo. Então entre 1 e 2 está dando, tem alguma raiz. Divide o intervalo no meio e avalia no ponto do meio ali, no 3 sobre 2, que é 1,5. Né? Ponto exatamente no meio. Se você calcula o polinômio em x igual a 1,5, joga na calculadora lá, f de 1,5 vai dar 2,5. Então 2,5 deu um número positivo. O que eu tenho agora? Aqui a função está dando positivo e aqui a função está dando negativo. Então entre agora você reduziu o teu intervalo. A raiz que em princípio você sabia que estava entre 1 e 2, você sabe que agora tem uma raiz entre 1 e 3 sobre 2. Porque aqui deu positivo, aqui deu negativo. Então você pode reaplicar o teorema novamente. Vamos lá, vou dividir esse intervalo que vai de 1 até 3 sobre 2 na metade. O ponto do meio aqui é 5 sobre 4, que é 1,25. Calcula a função no 1,25. Se você jogar na calculadora lá, substitui aqui x por 1,25, você vai ver que a função vai dar 0,1875. Note que já está bem próximo de zero. Você está procurando uma raiz, você está procurando um valor que a função dê zero. Não deu zero, mas deu um número positivo. Então aqui no 5 sobre 4 está dando 0,1875, que é um número positivo. No 1 dava menos 1, né? Só lembrando aqui, ó, f de 1 dá menos 1. Então aqui está dando negativo, aqui está dando positivo. Então novamente o gráfico da função vai ter que passar por aqui, por zero em algum lugar. Então tem alguma raiz entre esses dois valores aqui. Vamos tentar aproximar ela de novo. Vamos dividir esse outro intervalo na metade agora. Então de 1 até 5 quartos eu vou dividir na metade, eu vou ter 9 oitavos aqui. 9 oitavos é 1,125. Vou lá na função, substituo por 1,125x aqui. Quando você joga na calculadora, ele dá um número negativo agora, menos 0,5234. Então agora você sabe que aqui está dando negativo e nos 5 quartos tinha dado positivo. Então tá vendo? Você está dividindo o intervalo original meio, de 1 até 2, em intervalos de comprimento metade do anterior. Né? Então você está localizando, você está cada vez mais se aproximando da raiz exata desse polinômio. Então agora entre 9 oitavos e 5 quartos tem que ter alguma raiz ali no meio. Então você pode dividir nesse intervalo em metade de comprimento e cada vez mais você vai estar mais próximo da raiz. É um polinômio de grau 3 esse aqui. O polinômio de grau 3 ele não tem uma fórmula, né, como a gente conhece para a equação de segundo grau, por exemplo, para achar a raiz exata. Né? Mas esse método te permite a localização aproximada de uma raiz. Né? Seria um método computacional para você achar aproximações para a raiz desse polinômio. Em geral, você pode aplicar isso aí para qualquer tipo de função, desde que você conheça que essa função dá positiva num valor e negativa em outro. Né? Então, entre esses dois valores tem que ter uma raiz, necessariamente, se a função for contínua. Né? A mesma análise que a gente fez para esse exemplo poderia nos mostrar que qualquer polinômio de grau ímpar tem que ter uma raiz. Né?
O que não é verdade para polinômios de grau par, né? Por exemplo, esse polinômio aqui, x² mais 1, ele não tem raiz, né? Porque é uma soma de um quadrado é sempre maior ou igual a zero, somado com 1 vai dar sempre maior ou igual a 1, isso aqui nunca vai dar zero. Então esse polinômio de grau par não possui raiz. Agora, se você repetir o mesmo argumento anterior do teorema do valor intermediário para um polinômio de grau ímpar, você consegue mostrar que todo polinômio de grau ímpar tem que se anular em algum valor. Pega esse exemplo aqui, ó, um exemplo, um polinômio de grau 17, ó, grau ímpar, okay? Vamos mostrar que ele tem raiz. Eu vou pegar essa função definida por esse polinômio, é uma função polinomial, então ela é contínua em todos os números reais. Se eu calcular o limite dessa função quando x vai para mais infinito, o que vai acontecer? Bota em evidência o menos 3x elevado a 17, da mesma maneira que a gente fez lá no estudo do limite no infinito. Né? Vou dividir tudo por x elevado a 17 aqui, vai ficar isso aqui. Então quando x vai para infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1. O x está indo para mais infinito, então aqui está indo para mais infinito, vezes o número negativo está indo para menos infinito. Então quando o x vem para a direita, lá para infinito, a função descamba lá para menos infinito. Se você faz a mesma análise para o limite no menos infinito, essa função vai para mais infinito. Então está acontecendo um comportamento mais ou menos com essa ilustração que eu fiz aqui. Né? Aqui. Conferindo aqui o que está aparecendo. Então quer dizer, o que a gente viu? Quando o x vai para mais infinito, a função vai lá para menos infinito. Então o x vai para mais infinito, a função desce para cá. Se o x vai para menos infinito, a função sobe para cá. Como ela é contínua, ela alguma hora vai ter que passar no eixo x. Né? E nessa passagem no eixo x, ela está passando o quê? Por um valor que anula a função, ou seja, uma raiz. Então todo polinômio de grau ímpar vai ter um comportamento assim. Né? Um lado vai para mais infinito, o outro lado vai para menos infinito. Então, nessa passagem, a função sendo contínua, ela tem que cruzar o eixo x. Então, o polinômio de grau ímpar tem necessariamente que ter uma raiz. Eu usei aqui o expoente 17, mas o importante aqui foi que o expoente fosse ímpar, né, para fazer um lado do limite da positiva e o outro lado da negativa. Okay? Se o expoente fosse par, você não conseguiria garantir isso, né, porque ambos os lados iriam para o mesmo infinito de mesmo sinal, né, se você fizer essa análise. Aí você não consegue garantir que a função passa pelo eixo x. Okay? Outro exemplozinho aqui de aplicação do teorema do valor intermediário, uma equação um pouquinho mais complexa. Vamos mostrar que essa equação aqui, cosseno de x igual a x ao cubo, possui uma raiz. Né? É uma equação que a gente chama de transcendente, né? Porque ela envolve uma função trigonométrica, você não consegue resolver essa equação explicitamente. Porém, né, você localizar uma raiz para essa equação significaria você achar uma raiz para essa função aqui. Né? Passa esse x ao cubo para o lado de cá, define a função cosseno de x menos x ao cubo. Se algum x anular essa equação, você está achando essa função, perdão, você está achando uma raiz para aquela equação. Né? Se isso aqui der zero, significa que aquela igualdade aconteceu. Né? Então, achar uma raiz para essa equação é achar uma raiz para essa função aqui. Ocorre que essa função aqui é uma função contínua, né? Uma função trigonométrica, menos uma função exponencial, ela é contínua em todo número real. Okay? Então, se você achar um par de valores nos quais a função da positiva e a função da negativa, entre esses valores tem que ter uma raiz, que é o que você está procurando. Okay? Se você jogar com os valores elementares aqui, você vai chegar a essa conclusão. Se você colocar x igual a zero aqui, ó, esse cosseno dá 1, aqui vai dar zero, né? Então f avaliado em zero vai dar 1, que é um número positivo. Se eu jogar π sobre 2 aqui, que seria o 90 graus, entre aspas, cosseno de π sobre 2 é zero, e menos π sobre 2 ao cubo vai dar um número negativo. Então eu obtive um par de valores, ó, 0 e π sobre 2, o valor num dos extremos deu positivo, o valor no outro extremo deu negativo. Então, entre 0 e π sobre 2, tem que ter algum valor que anula essa função pelo teorema do valor intermediário. Okay? Eu podia jogar essa função no GeoGebra aqui, só para a gente concluir. Né? Jogar esse par de funções, né? X ao cubo e cosseno de x. Né? Vamos ver? Então, y igual a x ao cubo. Aí.
Vamos jogar aqui agora y igual a cosseno de x. Aqui, ó. Vamos colocar aqui qual que foi as retas que a gente obteve. X igual a 0 e x igual a π sobre 2. Né? X igual a π sobre 2. E x igual a 0. X igual a 0. Foi o que o teorema nos garantiu. Né? Entre 0 e π sobre 2 tem uma raizinha aqui. Ó, né? Vou pegar aqui a interseção entre essa curva e essa. Ok, eu tenho ali o meu ponto onde apareceu a raiz. Vou traçar aqui uma reta, pegar uma reta aqui perpendicular, né? Só para a gente tentar localizar aqui a raiz exata aqui, né? A raiz exata seria o x que deu aqui, né? Vou pegar aqui o x. Deu 0,87, né? O número aqui entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 é 1,5. A raiz aproximada aqui é 0,87. Só confirmando então que entre 0 e π sobre 2 de fato tinha uma raiz. Consequência do teorema do valor intermediário. Ok? Então isso encerra esse estudo da continuidade dos limites. Né? Depois vocês façam lá uns exercícios dessa sessão. Vou recomendar alguns deste capítulo. Passamos agora para a próxima parte, estudo das derivadas. Então passamos agora ao estudo das derivadas. Você vai encontrar lá na página 131 do livro. Né? Começando com uma motivação para o estudo das derivadas, que é a obtenção da reta tangente a um gráfico de uma função. A reta tangente, se você leu lá o princípio do capítulo da seção que falava de limites, né? A reta tangente é uma situação obtida como um limite. Né? Como assim? Por exemplo, se eu quero a reta que tangencia o gráfico nesse ponto P, o que eu faço? Ao invés de pegar a reta tangente, que eu não sei como definir exatamente, eu vou pegar retas que passam por esse ponto e por um outro ponto do gráfico. Eu vou pegar um outro ponto Q1, ligo o ponto P ao ponto Q1. Agora eu pego um ponto Q2 que está mais próximo do ponto P do que o ponto Q1. Eu ligo aqui e obtenho uma reta secante. E a ideia é fazer esse ponto Q percorrer o gráfico ao longo percorrer o gráfico e se aproximar do ponto P. Então vou pegando essas retas secantes. Ao fazer esse ponto Q se aproximar do ponto P, essas retas secantes, essa sequência de retas secantes, vai se aproximar da reta que é o que a gente define a reta tangente. Então a reta tangente nada mais é do que uma reta obtida como um limite de retas secantes, fazendo que o segundo ponto da reta secante se aproxime do ponto de tangência. Então todas essas retas aqui que a gente está analisando, elas passam pelo mesmo ponto P. O negócio é que o segundo ponto, né, que passa pelo gráfico, está se aproximando do ponto P. Então, uma situação limite, quando o ponto estiver cada vez mais próximo do ponto P, você vai estar obtendo a reta tangente. Ok? Equacionando isso usando a função que dá o gráfico, dá o seu gráfico, o que eu tenho? Né? Então, cada um desses pontos aqui, ó, como é que ele é obtido? O ponto P ele tem suas coordenadas, x0, e a segunda coordenada, como ele é um ponto do gráfico, é a imagem do x0. Então, a coordenada do ponto P é x0 e f de x0. O outro ponto seria o quê? Seria o ponto x0, a coordenada x do ponto P, acrescida de um delta. Né? Então, pego o x0, acrescento um delta x1, vou obter a abscissa do ponto Q1. Se eu olhar para a função dele, eu teria f de x0 mais delta x1. Né? No ponto Q2, eu estaria adicionando um outro delta x aqui. Se eu quero fazer o ponto Q se aproximar do ponto P, eu tenho que fazer esse delta x ir para zero. O acréscimo que eu faço cada vez mais próximo de zero,
Então a abscissa do ponto Q vai estar cada vez mais próxima da abscissa do ponto P. Então eu vou estar fazendo o ponto Q se aproximar do ponto P. Okay? Então está aqui a minha ilustraçãozinha. A reta tangente é o que eu quero obter. A reta tangente ao gráfico no ponto P de abscissa x0. Então o que eu faço? Pego um ponto genérico do gráfico, distinto do P. Então a abscissa dele vai ser x0 mais um acréscimo que eu chamo de ΔX. Olhe para a reta secante. Vamos olhar para a reta secante. Qual é o coeficiente angular dessa reta secante? O que eu faço? Faço ΔY sobre ΔX. Foi o que a gente fez lá no... É o que a gente faz, quando a gente estuda uma reta. Para determinar essa reta secante, o que eu preciso? Do coeficiente angular dela. O coeficiente angular é o quê? É o ΔY sobre ΔX aqui. Tangente do ângulo alfa aqui que ela forma com o eixo x. Coeficiente angular da reta secante. Para obter a reta tangente aqui no ponto P, bastaria eu achar o coeficiente angular dessa reta, seria a tangente desse ângulo alfa. Bom, mas esse ângulo θ aqui, perdão. Esse ângulo alfa aqui, quando eu faço o ponto Q se aproximar de P, eu estou cada vez mais próximo do ângulo θ aqui, que me dá a inclinação da reta tangente. A reta tangente é onde a gente quer chegar, não sabemos, seria a situação limite. As retas secantes eu conheço, basta eu fixar um outro ponto qualquer aqui, diferente do P, e formar essa reta, e formar esse quociente ΔY sobre ΔX aqui, que é o coeficiente angular da reta secante. Ao fazer esse ΔX ir para zero, eu estou fazendo esse ponto Q se aproximar do ponto P, e na situação limite, esses coeficientes angulares dessas retas secantes vão estar se aproximando da reta que vai ser a nossa reta tangente. Como que eu formo esse coeficiente angular da reta secante aqui? Como eu falei aqui, o ΔY sobre ΔX. O que seria o ΔY? Essa diferença de coordenadas y entre o ponto Q e o ponto P. No ponto Q, a coordenada y dele é a imagem desse ponto acrescido aqui, x0 mais ΔX. Eu vou estar em f de x0 mais ΔX. A coordenada y do ponto P é a imagem do x0. Então esse ΔY aqui, esse salto que é dado de P para Q na coordenada y é f de x0 mais ΔX menos f de x0. Esse aqui seria o nosso ΔY. Dividido pelo ΔX eu tenho nossa inclinação da reta secante. Se eu quero chegar na reta tangente, eu tenho que fazer esse ΔX ir para zero. Então, fazendo o limite disso aqui, desse quociente, com ΔX indo para zero, eu vou chegar no coeficiente da reta tangente. Como ele é um limite, para que essa reta tangente exista, esse limite tem que existir. A gente viu situações nas quais o limite não existe. Okay? Então, para existir a reta tangente, esse limite de coeficientes angulares aqui tem que existir. Okay? Acompanhe lá no livro depois, Isso aí está tudo mastigadinho lá no livro também, tem uns desenhos mais bonitos que esse meu aí, bem explicadinho lá. Okay? Então, para obter o coeficiente angular da reta tangente, você tem que fazer o ΔX ir para zero, que faz o ponto se deslocar. Então, quando você faz o ΔX ir para zero, esse pontinho aqui está no fundo indo cada vez mais próximo do ponto P. Essa reta secante aqui, ela está cada vez mais se inclinando aqui na direção dessa que vai ser a nossa tangente. Então, o coeficiente angular da reta tangente seria o limite daqueles quocientes ΔY sobre ΔX. Guarde esse quociente aqui que ele vai aparecer o tempo todo. Esse aqui é o conceito que a gente está começando a introduzir, que vai ser a nossa derivada. Okay? Note que esse quociente ele pode ser reescrito dessa outra forma familiar aqui também. Se você chamar x0 mais ΔX de x, você fazer o ΔX ir para zero, significa que esse x está indo para x0. Se isso aqui está indo para zero, esse x está indo para x0. Então, uma outra forma de escrever esse limite aqui seria fazer, ao invés de fazer ΔX ir para zero, fazer x ir para x0. No lugar de x0 mais ΔX, você está chamando de x. Então, fica f de x menos f de x0. O ΔX seria, isolando aqui, x menos x0. Escrevam aí depois, alguns instantes, para se convencer dessa igualdade aqui. Okay? É uma mera substituição, No lugar de ΔX, você está colocando x menos x0. Okay? Em algumas situações é mais prático você escrever dessa forma do que dessa. Okay?
Então vamos deixar esse blá blá blá, né, teórico e genérico de lado. Vamos fazer um exemplo específico. Vamos pegar aqui, como função f, eu vou pegar essa função aqui, x² menos 2x mais 3. E vou pegar o ponto 1, 2. Por que esse ponto 1, 2 é o ponto do gráfico? Basta fazer x igual a 1 aqui, você vai ver que f de 1 vai dar 2. Né? Faz 1 aqui, ó. F de 1 vai dar 1, menos 2, menos 1 com 3, 2. Né? Então f de 1 é igual a 2. Então esse ponto é de fato um ponto do gráfico. E pergunto, qual o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto? Foi o que a gente acabou de fazer, né? O coeficiente angular, você tem que tomar aquele limite de quocientes. Tem que fazer, como você quer no ponto 1, 2, então o teu x0 aqui é 1. x0 é 1, então você vai fazer f de 1 mais ΔX menos f de 1 sobre ΔX. Isso vai dar o coeficiente angular da reta tangente. Volte aqui nessa teoriazinha que a gente fez aqui. Né? A tangente o coeficiente angular da reta tangente é esse limite. Então monta esse limite aqui, ó. M, que eu estou chamando de coeficiente angular da reta tangente, é o limite de f de x menos f de 1. Por que f de 1? Porque eu quero no ponto de coordenada 1, 2. Sobre x menos 1. Vou tomar esse limite. Ok? Então, vem aqui. O que é o f de x? x² menos 2x mais 3. O que é o f de 1? 2. Menos 2 sobre x menos 1. Então, reescreveu aqui, ficou x² menos 2x mais 1 sobre x menos 1. x² menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Simplifica. O limite disso aqui dá zero. Então, significa que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função aqui, nesse ponto, é zero. Lembra, né? Quando o coeficiente angular de uma reta é zero, né? Significa a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x é zero, significa que ela é paralela ao eixo x. Então ela é y igual a uma constante. É o gráfico, né? Y igual a uma constante. Que constante? Tem que ser a mesma constante onde passa o ponto. O ponto passa no 2. Então é y igual a 2 é a reta. Okay? Você traçar lá no GeoGebra. Vamos ver aqui no GeoGebra, só para a gente confirmar. Aqui a nossa função é y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. É isso, a parábola. O ponto em questão era t igual a 1, 2. E a reta que a gente obteve pelo nosso cálculo é y igual a 2. Então está vendo que de fato você tem essa tangência da curva do gráfico, né? E a reta tangente aqui no ponto em questão. Já vamos fazer uma variação desse ponto aí para a gente analisar. Fazer o mesmo cálculo aqui para a reta tangente ao gráfico da função 3 sobre x no ponto 3, 1. Mesma ideia, né? Então, o ponto 3, 1, por que o ponto 3, 1 está no gráfico? Substitui x por 3 aqui, 3 por 3 vai dar 1. Então 1 é f de 3. Então, de fato, esse ponto está no gráfico. Então, se você fizer x0 igual a 3, f de x0 está dando f de 3, que é 1. Se você quer a reta tangente, o primeiro passo para obter a equação da reta é obter o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular é aquele limite de quocientes que a gente obteve lá. Né? Então m é a tangente do θ, forma o limite. Né? Vou voltar aqui no limite genérico aqui, ó. Eu posso ver dessa forma, né? Fazendo x0 acrescido de um delta ou fazendo x se aproximar do x0. x0 ali no caso é 3. Ali no exemplo nós estamos tomando o limite visto dessa forma aqui. Né? Então estou tomando f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Limite disso aqui quando x vai para 3. Note que esse limite que define esse coeficiente angular é um limite daquela forma indeterminada, 0 sobre 0. Se o x está se aproximando de 3, a ideia é que isso aqui se aproxime disso, então isso aqui vai para 0. Como o x está se aproximando de 3, x menos 3 está indo para 0. É um limite indeterminado. Como eu falei lá atrás no estudo de limites, né, os limites indeterminados são os mais famosos e importantes da matemática. Né? Então, mais para frente nós vamos voltar ao estudo de limites indeterminados, porque eles aparecem de maneira bastante recorrente no estudo da matemática.
Okay? No caso da nossa função, a nossa função é 3 sobre x. Então f de x é 3 sobre x. F de 3 já tínhamos calculado é 1. Então fica 3 sobre x menos 1 sobre x menos 3. Então agora temos que simplificar essa expressão aqui. Eu tiro o mínimo, x fica 3 menos x sobre x menos 3. Simplifica aqui, vai ficar o limite de 1 sobre x, negativo. Quando x vai para 3, como a função de baixo é constante, é contínua, né? O limite dá menos 1/3. Tá? Então, menos 1/3 é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico dessa função nesse ponto. Então, esse é o coeficiente angular, que eu não completei aqui, é o coeficiente angular. Né? Então, como é que eu formo a equação da reta tangente? Como ela tem que passar pelo ponto de tangência que é 3, 1, eu pego que y menos 1 dividido por x menos 3 é o coeficiente angular. Né? Assim que você forma a equação da reta. Então, multiplica cruzado aqui, passa tudo para o mesmo lado, a equação da reta vai ser x mais 3y menos 6 igual a 0. Vamos fazer isso aqui no GeoGebra? Então vamos desenhar isso aqui no GeoGebra. Deixa eu limpar aqui a minha tela. Então tem aqui y igual a 3 sobre x. O que mais? Meu ponto de tangência era o ponto P igual a 3, 1. Né? P igual a 3, 1. E a reta que a gente obteve foi x mais 3y menos 6 igual a 0. Aí, certinho, né? A reta de fato tangencia o gráfico ali no ponto P. Ok? Uma outra situação na qual aparece o conceito que a gente vai ver daqui a pouco de derivada é o cálculo da velocidade instantânea de um movimento. Né? Pega aqui a seguinte situação, digamos que você tem um carro ou uma partícula se movendo nessa reta, no instante que eu estou chamando de tempo a partícula está nessa posição, aí a partícula se move aqui em cima, ela pode ir e voltar, sei lá, mas depois de um instante, de um intervalo de tempo h, então no instante inicial era t igual a a, andou um instante de tempo h, então a mais h, a partícula passou a vir aqui. Então no instante inicial t igual a está aqui, passou um intervalo de tempo h, ela veio para cá. Então eu tenho a minha posição inicial, posição final. Se você quer calcular a velocidade média nesse deslocamento, você vai fazer o quê? Posição final menos inicial, dividido pelo ΔT aqui. ΔT, no caso, você andou um intervalo de tempo h. Né? A velocidade média, né, para que a gente lembra um pouquinho da física, nesse deslocamento, é o nosso ΔS sobre ΔT, né? Variação de espaço dividido pela variação de tempo. Essa velocidade média nesse percurso, nesse deslocamento entre esses dois pontos. Né? Então, ΔS sobre ΔT vai ser o quê? ΔS vai ser S no instante final, que é A mais acréscimo de tempo H, menos S no instante inicial, que é o S no instante A. Então, ΔS é S de A mais H sobre S de A, sobre ΔT, que foi, você andou um intervalo de tempo H, unidade de tempo. Então, note que é o mesmo quociente que apareceu lá no coeficiente angular da reta secante. Né? Então, no intervalo de tempo ΔT igual a H, segundos ou unidade de tempo, essa foi sua velocidade média. Se você estiver interessado em que velocidade ele está andando nesse ponto aqui exatamente, esse é um problema mais difícil de você calcular. Né? A velocidade exata naquele instante, você poderia, acho que uma boa aproximação seria eu calcular a velocidade média em intervalos cada vez mais próximos de zero. Né? Se eu pegar um intervalinho de tempo bem pequenininho, quando eu andar daqui até um intervalo de tempo bem pequeno, a velocidade instantânea vai ser praticamente a velocidade média daquele intervalo. Certo? Então a velocidade instantânea, intuitivamente, seria o limite das velocidades médias quando você pega intervalos de tempo cada vez mais próximos de zero. Então, você vai pegar esse intervalo de tempo ΔT aqui, né, ou H, indo para zero. Então quando você considera intervalos de tempo cada vez menores, a velocidade média naqueles intervalos de tempo está cada vez mais próxima da velocidade instantânea real naquele instante t igual a ali. Então a velocidade instantânea no instante t igual a
você pode encarar como limite das velocidades médias quando você faz o intervalo de tempo acrescido do instante t igual a i para zero. Então note que é o mesmo limite que você calculou lá para o coeficiente angular, né? Você faz um ΔS sobre ΔT e faz o teu ΔT ir para zero. Então a velocidade média, a velocidade instantânea é um limite de velocidades médias em intervalos de tempo cada vez menores. Então esse quociente é um quociente bastante recorrente no estudo das ciências, das diversas ciências. É uma taxa de variação. Quanto varia a função à medida que você varia a variável, né? É um ΔS sobre ΔT, é um ΔY sobre ΔX. Então esse é um limite bastante recorrente, por isso nos faz definir o conceito que a gente chama de derivada. Então pega uma função qualquer, um valor x igual a A, vamos definir o quociente, a taxa de variação média naquele instante. Então você vai fazer naquele valor A, você vai acrescer alguma coisa e vai ver como que a função varia. Então você vai fazer o ΔY sobre ΔX em torno daquele valor A. Ou seja, é justamente esse quociente que você vai definir. Okay? Então, a derivada, que é o que a gente chama derivada no valor A, é o limite daquele mesmo quociente que a gente definiu anteriormente. Então você faz f de A acrescido com H menos f de A sobre H. O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo o limite de ΔY sobre ΔX. Ok? Você vier aqui no nosso livro, não. Ele faz o comentário para a função, né? É a mesma análise, né? Então você vai fazer esse limite aqui. F de A mais H menos F de A é o ΔY, divide por H. Você está fazendo limites de taxas de variação média e você vai fazer esse H para zero, você vai obter a nossa derivada. Então, essa é a definição formal de derivada. Como você está definindo a derivada como um limite, a gente já viu que limites podem existir ou não, né? Se o limite existir, esse número você chama de derivada, denota por f' de A, né? E aí você diz que a função f é derivável no x igual a A. Aqui tem outras maneiras de escrever o limite, que é o mesmo que a gente comentou anteriormente, né? Se você chamar de x esse A mais H, você, ao invés de fazer o acréscimo e para zero, você faz esse ponto x se aproximar desse ponto aqui. Né? Okay? Vamos lá, vamos para um exemplo aqui específico. Pega a função x² menos 8x mais 9 e vamos calcular, se possível, a derivada dessa função num valor genérico x igual a A. Como que eu defino isso? Joga aqui no limite. Eu quero f' de A. A gente fala assim mesmo, tá? F'. Ou derivada de f em x igual a A. São maneiras diferentes de fazer. Em geral, na prática, você passa a simplesmente falar f' de A. Né? Então, eu quero calcular f' desse valor A genérico aqui. Então, pela definição, eu tenho que montar esse quociente e tomar o limite quando esse acréscimo H vai para zero. Né? Como eu estou calculando f' em A, é em torno de f de A. Né? Então, o mesmo A que aparece aqui onde você quer calcular a derivada é o valor da função que está fixo aqui. Ó. O que está variando é o outro ponto. Né? Esse ponto aqui está fixo. É aquela história do gráfico da tangente. Né? Você está fixando o ponto de tangência e está variando o outro ponto. Né? Se eu voltar aqui no desenho aqui, da reta, eu queria achar a reta tangente no ponto P. Então esse ponto P eu estou fixando e estou variando as retas secantes, só que são secantes que sempre passam pelo mesmo ponto P. Então esse ponto está fixo, você está variando o outro. O outro é obtido fazendo acréscimos na coordenada x desse. Né? Então aqui eu vou ter f de x0, esses aqui vão ser f de x0 mais um acréscimo. Né? Por isso que aparece esse quociente aqui. Né? Vou falar no exemplo. Eu quero f' em A. Eu quero f' em A. Eu vou fazer f de A mais acréscimo menos f de A sobre H. Vamos montar esse quociente. O que é f de A mais H? Vai lá na expressão de f, onde tem x, bota A mais H. Então eu vou ter A mais H ao quadrado, menos 8A mais H mais 9. Isso aqui é o f de A mais H. Menos f de A. No lugar de x eu boto A. A ao quadrado, menos 8A mais 9. Divido tudo pelo acréscimo que eu estou chamando de H.
A letra que você usa para chamar o acréscimo tanto faz, né? Eu estou sempre chamando de H, mas você pode chamar de outra coisa. Em alguns livros, não se confunda, né? Se você vê outro livro aí, chamar de outra letra, né? Entenda que aqui eu podia chamar de T, de S, de L, de delta X, certo? Eu chamei de H aqui. Então vamos abrir essa conta aqui, vamos desenvolver esses binômios aqui e tentar simplificar a expressão. Então quadrado aqui, vamos desenvolver esse quadrado, a quadrado mais 2ah mais h ao quadrado, né? Menos 8a menos 8h mais 9, menos a ao quadrado, menos com menos mais 8a menos 9. O que eu posso simplificar aqui? Ó? A ao quadrado vai cancelar com esse, menos 8a vai cancelar com esse 8a, 9 vai cancelar com 9, vai sobrar 2ah mais h ao quadrado menos 8h. Eu posso botar aqui um h em evidência aqui, ó, 2a menos 8 vezes h, e sobra mais h ao quadrado, tudo dividido por h. Posso simplificar. O que eu vou ter aqui? Ó? Aqui dentro eu vou estar calculando o limite de 2a menos 8 mais h, quando h vai para zero. O a é um número fixo, que eu estou fixando, que é onde eu quero calcular a derivada. Então eu quero calcular o limite dessa expressão quando o h vai para zero. Aqui é constante, o limite da constante fica lá própria. O h está indo para zero, então essa parcela está indo para zero. Portanto, esse limite dá 2a menos 8. Então pronto, o limite no x igual a que define a derivada existe. Portanto, a função é derivável no x igual a e a sua derivada é 2a menos 8. Ok? Eu calculei no a genérico. Então, ao invés de a, se eu puser no lugar de ax, eu acho o que a gente chama de função derivada, né? F' de x vai ser 2x menos 8. Okay? Então vocês notam que você calculando todas as possíveis derivadas num ponto x qualquer, você acha uma nova função, que é a função derivada daquela função original. Então a função original nesse caso era x² menos 8x mais 9. Achando a expressão genérica da derivada, você está achando a chamada função derivada da função f. Okay? No caso aqui a função tem a cara 2x menos 8. Vai ser um passo seguinte a gente descobrir técnicas para derivar, né? Para não ficar toda hora apelando para esse limite. A gente apenas está definindo a derivada no momento. Mais para frente a gente vai ver técnicas de derivação mais rápidas, né? Okay? No momento vamos nos restringir aqui a definição da derivada. Okay? Vamos lá, de novo. Então a nossa função aqui era essa, né? No exemplo anterior, x² menos 8x mais 9. Derivada num ponto genérico é 2x menos 8, a função derivada. Então se eu fizer x igual a 3, avalio x, a f no 3, eu tenho aqui menos 6. Né? Então f de 3 é menos 6. Derivada no 3 substitui 3 aqui, dá menos 2. O que a gente viu? O que é o significado dessa derivada aqui? A derivada é esse quociente. Né? Esse quociente aqui. Se você lembrar lá do gráfico da reta tangente ao gráfico, esse aqui é justamente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Né? Então a derivada de uma função num valor é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico naquele ponto. Okay? Vamos ver de novo aqui. A função está aqui. X igual a f de x igual a x² menos 8x mais 9. Né? F' de x deu 2x menos 8. Então estou no x igual a 3. F de 3 deu menos 6. F' deu menos 2. Então a reta tangente ao gráfico da função, no ponto aqui de coordenada 3 e menos 6, ela tem esse coeficiente angular. Como é que eu monto a equação da reta tangente? Y menos a abscissa, a ordenada do ponto, então y menos 6, igual ao coeficiente angular, né, vezes x menos a abscissa. Tá? Vou escrever aqui na folha de papel, acho que vai esclarecer. Né? Então o que eu tinha? Eu tinha a função era y igual a x² menos 2x mais 3. O ponto, aliás, perdão, não era essa aqui não. Era y igual a x² menos 8x mais 9. Eu estava no outro exemplo aqui. Eu chamei de f de x ali, né?
x igual a 3, eu tenho f de 3, substituindo x por 3 aqui, dá menos 6. Então eu tenho o ponto 3 e menos 6 do gráfico. Qual a reta tangente nesse ponto? Eu preciso, para achar a reta tangente, do coeficiente angular da reta, né? Então o coeficiente angular, pelo que a gente acabou de falar, seria a derivada da função no 3. O que dá a derivada da função no 3? Nós acabamos de ver que a derivada da função num x qualquer é 2x menos 8. Então no 3, f' de 3, 2 vezes 3, 6 menos 8, menos 2. Esse é o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta tangente. Como é que eu monto a reta tangente? Ela tem que passar no ponto P, né? Então o ponto P é 3 menos 6. Então a reta vai ser o quê? Y menos a ordenada aqui, que é menos 6, igual ao coeficiente angular, que é menos 2, vezes x menos a abscissa do ponto, que é 3. É a maneira padrão de se montar uma reta dado um ponto onde ela passa e o coeficiente angular, né? Se eu tenho um ponto de coordenada x0 e y0 com coeficiente angular m, a reta é dada o que? Y menos y0 igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. Desculpe se eu sou muito repetitivo, mas é o meu jeito. Ok? É isso que a gente aplicou aqui, né? A reta tem que passar por esse ponto com esse coeficiente angular, que é o m aqui no caso, né? Mas sempre assim, y menos y0 do ponto igual a m vezes x menos x0. Foi isso que a gente fez aqui. Ok? Bom, então, voltando aqui novamente, repetindo de novo, o ponto de tangência é 3 e menos 6. O coeficiente angular da reta tangente no ponto do gráfico de abscissa 3 é a derivada da função no 3. A derivada da função no 3 é menos 2. Monta a reta do jeito que a gente acabou de ver, substituindo os valores, né? Passa tudo para o mesmo lado, a reta vai ser 2x mais y igual a 0. Vamos conferir? Vou jogar aqui no GeoGebra. Apagar a minha tela aqui. Vamos lá? Olha só. Y igual, colocar o gráfico da função, né? É x ao quadrado menos 8x mais 9. Ok? Ponto P, ponto de coordenada 3 e menos 6. Ali o ponto P. E a reta 2x mais y igual a 0. Aí a tangência confirmada. Ok? Daqui a pouco a gente vai montar um exemplo genérico e a gente vai fazer esse pontinho dançar aqui para ver que a coisa funciona. Ok? Isso aqui é logo na sequência aqui, né? É o mesmo exemplo. Vou pegar, ao invés desse ponto específico 3 e menos 6, vou permitir que a abscissa varie, seja um ponto genérico A. Né? Então a abscissa é a ordenada vai ser f de A. Esse é um ponto genérico do gráfico da função, essa função. Né? Então você acabou de ver qual é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico nesse ponto. Seria a derivada de f em A. A derivada de f em A é isso aqui. Certo? Então o que acontece? Vou passar aqui para o meu papel. Eu tenho aqui ó, f de A é A ao quadrado menos 8A mais 9. Ok? F' de A é 2A menos 8. Ok? Que é x igual a A, é o ponto. Né? X igual a A é a abscissa do ponto genérico. Vou fazer aqui uma ilustração melhor aqui. Vou pegar, é o mesmo gráfico, né? Y igual, acabei apagando, x ao quadrado menos 8x mais 9. Aí. Agora eu vou representar o meu
Na verdade eu queria o seguinte, né? Eu queria f de x, vou colocar f de x, tá? Vou apagar aqui. Vou colocar de uma maneira genérica para facilitar a nossa anotação aqui. Vou colocar aqui assim, f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9. F de x. Escrevendo dessa maneira eu posso usar isso aí como uma função, né? Agora eu ponho aqui P igual a segunda coordenada f de a. Okay? Ele permite que a gente faça um controle deslizante aqui, né? Então, varia o controle deslizante, eu vario o ponto. Né? Agora eu vou escrever o formato da reta tangente. Vou fazer junto aqui, ó. Então a reta tem que passar no ponto P igual a e f de a. Qual o coeficiente angular da reta nesse caso? É a derivada. Né? Esse aqui é o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta tangente. Da reta tangente em P. Então vamos montar junto aqui a equação da reta tangente. Então, a reta tangente vai ser o quê? Então tem que passar por o ponto de tangência. Então vai ser y menos a ordenada, f de a, igual a coeficiente angular m, que é 2a menos 8, vezes x menos a abscissa do ponto de tangência, que é a. Essa aqui é a equação genérica da reta tangente no ponto de coordenadas a e f de a. Então vou voltar lá para o GeoGebra, vou representar essa reta genérica aqui. Então vai ser y menos f de a igual a f', né? Deu 2a menos 8 vezes x menos a. Tá vendo? Ela tangenciou exatamente. Vou pintar aqui essa reta de outra cor, só para a gente conseguir diferenciá-la melhor aqui. Vou pintar ela de vermelho aqui. Então quando eu variar o meu controle deslizante aqui, o ponto vai andar em cima da parábola e a reta tangente vai deslizar certinho, como a gente espera. Ok? Então o formato que a gente escreveu a equação da reta está perfeito. Né? Ok? Então quer dizer, para você representar uma reta num ponto de coordenada x0, y0 de coeficiente angular m, né? Vale a gente destacar aqui isso aqui. Então a reta é y menos y0, se você quiser assim, né? Y menos y0 sobre x menos x0 igual a m, né? Isso aí vem lá do gráfico da reta, né? Tem que passar por esses dois pontos, xy, x0, y0. Você tem que ter aqui a tangente desse ângulo é justamente aquele coeficiente angular ali, né? Esse desenho está aqui no nosso arquivo, está ali no nosso arquivo, exatamente, né? Para eu montar a equação da reta, tendo os dois pontos, né? Y menos y0 dividido por x menos x0 é justamente a tangente do ângulo alfa, que é o que a gente chama de coeficiente angular m. Pela definição da derivada, né? A definição da derivada é justamente o coeficiente angular da reta tangente. Okay? Então, como a gente falou anteriormente, dado uma função qualquer, se você calcular a derivada em cada um dos pontos do domínio, se for possível, né, você tem uma nova função, que é a nossa função derivada. Pode ser que esse limite não exista. Então, a função derivada, como vocês veem, né, por ela ser definida como um limite, pode ser que o domínio da função derivada seja menor do que o domínio da função inteira. Né? Pode ser que a função inteira esteja definida em alguns valores, mas ela não possua derivada em outros valores. Né? Okay? Ela pode deixar de ser derivável em alguns valores. Vamos tentar dar uma ideia aqui do papel da derivada no estudo do comportamento de uma função. A gente acabou de ver que a derivada ela é, no fundo, a inclinação da reta tangente,
certo? Então, quer dizer, aqui é alguma situação. Em azul eu tenho o desenho da função, né? Então o que eu estou vendo? Desenhei algumas retas tangentes em alguns pontinhos aqui, em vermelho, né? Então o que eu vejo? Nesse pontinho aqui, ó, a reta tangente necessariamente está inclinada para baixo. Significa que o ângulo que ela faz com a horizontal é um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo de tangente negativa. Certo? Então, tangente negativa significaria derivada negativa aqui. Está vendo que a função está decrescendo. Então, se a inclinação da reta tangente está para baixo, né, a reta tangente está decrescendo, significa que a função está decrescendo. Então, derivada negativa está significando função descendo, função decrescendo. Derivada zero significa coeficiente angular zero. Então, você atingiu um ponto de máximo aqui, né? Tem um ponto extremo do gráfico. Mesma coisa lá embaixo, um outro ponto onde a reta tangente é paralela ao eixo x, tangente zero. Então, derivada zero está associada com pontos de máximo ou de mínimo, por exemplo. Pode ter também os chamados pontos de inflexão, que a gente vai voltar a falar mais adiante. Tá? Mas você vê nessa ilustraçãozinha genérica aqui, que o sinal do coeficiente angular, ou seja, o sinal da derivada, tem a ver com o crescimento e decrescimento da função e o atingimento de pontos extremos, ou de máximos ou de mínimos. Então a gente vai ver mais adiante que o sinal da derivada nos dá esse tipo de informação. Okay? Então, além de você conseguir a equação da reta tangente, a velocidade de uma partícula, você tem informações sobre o crescimento, decrescimento e máximos e mínimos da função. Está aqui um exemplo genérico para calcular, dada a função, obter a função derivada. Obter a função derivada, no fundo, é calcular a derivada num ponto genérico. Então você vai usar a definição de derivada aqui, f' de x, você vai montar aquele coeficiente, né? No lugar de f de x mais h, você vai substituir aqui x por x mais h. F de x é o próprio f de x. Vai fazer o mesmo que a gente fez lá atrás para o x igual a a. Vai simplificar um monte de coisa aqui. Reveja essa conta aqui depois. Quando h vai para zero aqui, o x está fixo, tá? Então o limite disso aqui, por exemplo, é isso aqui mesmo. Quando h vai para zero, né? Não mexe, é uma constante. Quando h vai para zero aqui, ó, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui é uma constante. Então esse limite que define a derivada dessa função dá 3x menos 3x quadrado menos 1. Então a derivada dessa função aqui é 3x quadrado menos 1. Como eu falei, nas próximas aulas nós vamos estar interessados em aplicar técnicas de derivação que vão nos permitir calcular a derivada de uma maneira mais prática, mais rápida, sem ter que apelar para esses limites, né? Ok? Então, dada a função aqui x ao cubo menos x, a função derivada dela, a derivada em cada ponto x fixo, é dada por essa outra função. Essa aqui é a chamada função derivada. Ok? Importante ter em mente que, dependendo do livro que você for consultar, você pode ter outras notações para derivada. São notações clássicas usadas para derivada. Essa notação do f' é talvez a mais utilizada. Então você vai achar muito aí. Se a função é y igual a f de x, você vai achar f'. Você pode achar y', você está chamando a função de y também, então você pode achar y'. Uma outra notação que aparece muito aí é o dy dx. Esse dy dx está significando o limite dos ΔX, ΔY. Né? Então, isso aqui estaria denotando já a taxa de variação instantânea, né? O limite quando o delta vai para zero. Então pode ser dy dx, se você chamar a função de y. Se você está chamando a função de f, pode ser df dx. Então você tem essas diversas notações aqui para a derivada. Aqui eu estou denotando a função como função da variável x. Né? Se você estiver estudando uma função que você chamou de z e uma função que depende de uma variável t, aí você só vai fazer uma adequação na notação. Né? A tua derivada seria g' de t, ou z' ou dz dt, né? Só adaptar de acordo com a variável utilizada e a letra que você usou para representar a função. Ok?
Aqui um comentário sobre, a gente está falando muito sobre a derivada ser um limite. Como a gente falou, como ela é definida como um limite, esse limite pode ou não existir, né? Se ele não existir, a função deixa de ser derivável. Quando que ela pode deixar de ser derivável, né? Então seriam situações como esses exemplos aqui. Ou ela pode ser descontínua, né? Pega esse exemplo aqui, né? A gente já viu esse exemplo. Isso aqui é uma função que tem um salto, né? Quando x igual a zero, a partir de zero ela vale 1, antes do zero ela vale menos 1. Então no zero ela dá um salto de menos 1 para 1. Você tem uma descontinuidade. Se você for calcular a derivada em zero dessa função, você vai ter um problema, né? A derivada em zero, pela definição, você teria que calcular esse limite aqui, né? Derivada em zero, né? E aí você veria que você teria que analisar dois limites diferentes, né? Um pela direita e um pela esquerda, uma vez que a função no entorno do zero é definida de duas formas diferentes. Então, se você for avaliar esse limite pela direita, ou seja, para valores maiores que zero, f de h vai ser dada por 1. Né? Para valores menores que zero, f de h vai ser dada por menos 1. Então, pela direita, esse limite seria esse, né? Porque f de valores maiores que 1 ali é 1. Né? Para valores menores que zero, a função é menos 1. Então, são dois limites diferentes para serem analisados para avaliar o limite que define a derivada. Pela direita, o limite dá zero, porém pela esquerda, quando você monta o limite aqui, dê uma olhada aí depois, com mais calma, esse limite vai para mais infinito. Se o limite deu mais infinito, o limite não é um número, não é um valor numérico, então o limite não existe. Ok? Uma vez que o limite não existe, a gente diz que a função não é derivável, no zero no caso. Né? Deixo como exercício vocês conferirem que se o x não for zero, a função vai ser derivável. Tá? Se o x for um número maior que zero, você faz a conta, o limite, a derivada vai dar zero. E se o x também for um número negativo, a derivada também vai dar zero. Tá? Essa é uma função que ela só não é derivável no zero. Ok? Então ela deixou de ser derivável porque, aqui está o gráfico, né? Porque ela tem esse salto justamente no zero. Então onde ela é descontínua, ela deixa de ser derivável. A gente vai comentar mais adiante que é uma condição necessária para a função ser derivável que ela seja contínua. Né? Isso está aqui no livro. Deixa eu só confirmar aqui. Um instante. Está aqui, né? Tá aqui na página 144 do livro. Se a função for derivável ou diferenciável, né, que é o sinônimo, ela tem que ser contínua. Certo? É uma condição necessária para que ela seja derivável num certo valor. Tá? Então, se a função deixar de ser contínua, ela automaticamente não é derivável naquele valor. Okay? Foi o caso desse exemplo aqui. Né? A função não era contínua no zero, então ela não pode ser derivável. O limite que define a derivada não vai existir. Aqui uma outra situação onde ela deixa de ser derivável. Pega essa função aqui, o módulo de x. Módulo de x, a gente lembra a definição do valor absoluto. Se o x é maior ou igual a zero, é x. Se o x é menor ou igual a zero, é menos x. Quando você traça o gráfico dessa função, ele tem mais ou menos essa aparência aqui, um V. Né? Com x é maior que zero, o módulo é x, então y é igual a x. Quando y é menor que zero, o x é menor que zero, a função é menos x. Então você tem uma quina aqui no x igual a zero. Quando o gráfico tem um comportamento desse tipo, um bico, uma quina, né, uma, uma curva muito íngreme, né, não é uma curva suave, né, um bico no gráfico representa uma não diferenciabilidade, que você pode conferir na definição. Né? Então vamos tentar calcular a derivada dessa função no zero. Então, novamente você montaria o limite que define a derivada, né, o limite de quocientes. Como é no zero, você vai fazer f de zero mais acréscimo menos f de zero sobre h. Como a função é definida por duas sentenças justamente com a mudança ocorrendo no zero, você vai ter que avaliar um limite pela direita e um limite pela esquerda. Quando você vier por valores pela direita maiores que zero, f de h é o próprio h. Quando você vier pela esquerda, f de h, por valores menores que zero, f de h vai ser menos h. Então, por esse lado aqui, avaliando esse limite pela direita vai dar 1, o limite pela esquerda vai dar menos 1. Ok?
Então os limites laterais não são iguais, mostrando que o limite inteiro não existe. Se o limite inteiro não existe, foi o que a gente falou, que a função não é derivável no zero. Okay? Nessa situação aqui você vê, na verdade, o seguinte, né? Esse limite lateral à direita está te dando, no fundo, o limite das inclinações das retas tangentes pela direita. Né? Você está vendo que o gráfico inteiro pela direita já é uma reta. Né? Então, pela direita, todos os pontos aqui, a reta tangente é ela própria, com inclinação igual a 1, foi o cálculo que você fez aqui. Pela esquerda, todas as retas tangentes coincidem com a própria reta do gráfico. Então, pela esquerda, a inclinação da reta tangente é menos 1. Então, as retas tangentes se cruzam aqui em duas retas com inclinações diferentes. Como a inclinação não bate, a função deixa de ser derivada. Então, quando você tem uma quina no gráfico, por um lado as inclinações estão se aproximando de um valor, por outro lado as inclinações estão se aproximando de outro valor. Então, naquele ponto de bico, é como se você tivesse duas retas tangentes possíveis. Isso não é permitido para que a função seja derivada. Ok? Bom, vamos concluir aqui. Aqui está novamente o limite, né, que define a derivada. Guardem esse limite aqui, que a gente vai voltar a utilizá-lo nas próximas aulas, ok? Para as nossas técnicas de derivação. Então a gente viu que associado a uma função, você pode calcular a sua derivada. Né? Então, dada uma função f, você pode calcular a derivada dessa função, que vai ser uma nova função. Então você pode repetir esse procedimento outras vezes, se for possível. Então você pode derivar a função derivada. Você vai ter a chamada segunda derivada. Então fazendo isso, você vai obtendo as derivadas de ordem superior. O conteúdo que está lá na sua página 145 também. Né? Então você tem as derivadas de ordem superior. Então, dado uma função, deriva essa função, você acha a função derivada. Vai ser uma nova função que eventualmente pode estar com um domínio reduzido, mas vai ser uma função. Sendo uma função, você pode se perguntar sobre a derivada dela. Deriva essa função derivada, você vai ter a f duas linhas, né? Como a gente denota, seria a segunda derivada da função f. E aí você pode ir procedendo e derivando novamente quantas vezes forem o caso, você vai obtendo as derivadas de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5 e assim por diante. Então, pega a função f, deriva ela, você obtém a primeira derivada. Deriva novamente a derivada, você vai ter a segunda derivada da função f. Deriva novamente, você tem a terceira derivada e assim por diante. A gente vai voltar a falar disso quando a gente aplicar as técnicas de derivação, isso vai ficar mais claro e mais simples. Okay? Aqui a gente está frisando a questão da notação, né, da derivada, a gente já tinha visto, dada a função f, y igual a f de x, a derivada de f vai ser y' igual a f', ou df de x ou dy de x. A segunda derivada muda um pouquinho, né? A segunda derivada, que é a derivada da derivada, seria aqui d2f dx2 ou d2y dx2, a terceira derivada, d3f dx3 e assim por diante. Okay? Depois vocês dêem uma olhada aqui no livro. Ok? Bom, acho que eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo. Bom, acho que como é a última página, vamos concluir isso aqui. Né? Extrapolamos um pouquinho aqui de 1 hora, mas vamos concluir isso aqui. Deixa eu ver aqui, está mostrando aqui. Né? Vamos calcular a segunda derivada dessa função aqui, já que a gente está falando de derivada de ordem superior. Né? Então, o que é calcular a segunda derivada? É calcular a derivada da derivada. Então, primeiro você calcularia a função derivada. Já fizemos isso no exemplo anterior. Essa função já foi usada anteriormente. A derivada dela tinha dado 3x² menos 1. Agora eu quero calcular a derivada dessa função. Então, venho para a definição. A segunda derivada seria a derivada dela. Então, uso a definição do quociente da derivada para essa função. Então, vai ser o limite, com um acréscimo indo para zero, de f' de x mais h menos f' de x sobre h. Note que essa aqui é a definição da derivada dessa função. Né? A segunda derivada é a primeira derivada da derivada. Né?
Então você aplica a definição aqui, né? Então f' de x mais h, vem aqui no lugar de x, bota x mais h. Então 3 vezes x mais h ao quadrado menos 1, menos f' de x, então menos isso, divide por h. Expande esse binômio aqui, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, multiplicado por 3. Vai simplificar aqui, né? 3x quadrado com 3x quadrado, menos 1 com 1. Dá para botar o h em evidência aqui, simplifica o h, vai dar 6x. Okay? Então a segunda derivada da função, essa função, é 6x. Então dada a função f, x ao cubo menos x, a derivada dela é 3x quadrado menos 1, e a segunda derivada é 6x. Como eu falei, mais adiante vamos ver técnicas de derivar funções, né? Então nós vamos ter um método mais prático de chegar nessas derivadas, evitando esses limites aqui, ponto a ponto. Okay? Veremos também o significado dessas derivadas de ordem superior, principalmente a primeira derivada e a segunda derivada. Né? Que informações essas derivadas nos dão sobre a nossa função original. Nós vamos ver que a derivada, como a gente já comentou anteriormente, tem uma informação a respeito do crescimento, né? Onde que essa função aqui está crescendo, onde que ela está decrescendo, onde que ela atinge o máximo, onde que ela atinge o mínimo. E a segunda derivada nós veremos que tem a ver com a concavidade do gráfico. Se o gráfico da função está curvado para cima, está curvado para baixo, veremos que essas derivadas, apesar de não parecer, elas nos dão informações sobre a função original. Okay? Antes disso, nós vamos, claro, tratar de técnicas para obter com mais facilidade essas derivadas das funções. Okay? Espero que tenha ficado claro. Caso mantenham dúvidas, não hesitem em escrever lá na página, compartilhe suas dúvidas comigo, me escreva no e-mail, estou à disposição. Nos vemos na próxima. Um abraço, tchau, tchau.